Esta é a TV Mundo Maior, emissora da Fundação Espírita André Luiz. É a única emissora espírita que transmite por todas as formas de transmissão de televisão, de audiovisual, né? TV é a partir da cidade de Três Corações, TV aberta para várias cidades que estão nos acompanhando, citando desde já Araraquara, Ouro Fino, Três Corações, já falamos, Mogi das Cruzes, Jataí, Erval Velho. Em breve, nos próximos dias, estará entrando Araçatuba, Juiz de Fora e ainda esse ano São Borja e quem sabe São José do Rio Preto. Transmitimos também através de TV fechada para vários canais, inclusive em capitais, como é o caso de São Luís do Maranhão. Transmitimos pela parabólica para todo o Brasil, são mais de 30 milhões de antenas, sendo que 6 milhões delas podem captar o sinal da TV Mundo Maior. E transmitimos pela grande rede para onde quer que haja um sinal de internet neste Brasil. TV Mundo Maior, emissora da Fundação Espírita André Luiz, e este é o Mundo Maior em Debate. O que ocorre a você quando lê o trecho evangélico? É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ou quando nos colocamos a pensar no significado de um dos trechos do mais belo discurso de Jesus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque haveis de rir. E quanto aos ensinamentos que se encontram no diálogo entre Jesus e o jovem mancebo? Quando Jesus diz a ele, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Em uma análise rasa destes e de outros trechos cristãos, nós podemos chegar à conclusão que isso só se dá bem na espiritualidade de quem tem uma vida farta na terra. Sim, uma vida que no dito caipira farta tudo. Farta dinheiro, farta saúde, farta amor e farta até vontade de viver. Prosperidade. Esse é o assunto dessa noite. E esse programa é feito ao vivo e nada como fazê-lo com você. O programa de auditório é gostoso dessa forma. É uma participação onde você não é coadjuvante, você é personagem principal desse programa. Ligue aqui para nós e participe, fazendo pergunta aos nossos prósperos convidados ou suas efusivas considerações sobre o tema da noite. Você pode participar ligando ao vivo para o telefone 0 operadora 11 20 86 43 79. Você também pode participar pelo WhatsApp 11 99643 3827. Pelo e-mail debate@tvmundomaior.com.br. E, além disso, nós adoraríamos se você curtisse a nossa página no facebook.com/TV Mundo Maior e comentasse o tema da noite. E, finalmente, vamos anunciar os estudiosos do Espiritismo que estarão conosco essa noite. Fernanda Fernandes, que é terapeuta e coaching. Boa noite, Fernanda. Boa noite, André. Quero agradecer o convite, é um prazer imenso estar aqui. Muito bem. E o nosso amigo Rogério Quelucci, que é coach, palestrante. Boa noite, Rogério. Boa noite, André. Boa noite, o pessoal do auditório e quem nos assiste também. É um prazer imenso vir aqui no programa e debater esse assunto tão interessante, acho que para todos nós aqui. Então, eu tenho certeza que será uma noite muito agradável para nós. Pelo menos para mim será. Que assim seja, com certeza. Um executivo, homem muito rico, se encontrava em viagem e precisou ir ao barbeiro aparar a cabeleira e desbastar a barba. Encontrou em um bairro de classe média baixa um salão que não era lá muito requintado, como aqueles que o ricaço estava acostumado a frequentar, mas a necessidade fê-lo arriscar-se e entrar no humilde salão. Como os profissionais da barbearia não o conheciam, não tinham como saber o status econômico do cliente. E, em animada conversação, dois barbeiros falavam sobre as diferenças sociais entre ricos e pobres. O barbeiro que estava atendendo ao rico cliente foi logo dizendo ao outro barbeiro: "Cara, eu sou pobre, eu aceito e já até me conformei, mas vou te dizer uma coisa, eu sou meio preconceituoso com pobre, sabe?" O outro respondeu: "Preconceituoso de que jeito?" O barbeiro, fã da riqueza, foi logo explicando: "É que eu gosto mesmo de rico. Pensa bem, rico é um negócio diferente. Rico, quando se junta, faz um banco, um clube de investimento, monta uma joint venture. Que diabo é isso?" Assustado, perguntou o outro barbeiro.
O barbeiro, enquanto aparava a barba do rico cliente, disse: "O que é eu não sei, mas pelo nome, gringo é coisa chique." O outro foi logo tentando defender a pobreza. "Ah, mas pobre, quando se junta, faz coisa boa também." "O quê?" inquiriu o barbeiro, que idolatrava a riqueza. O barbeiro, fã da pobreza, pensou, pensou e não soube responder. Então o barbeiro nobre foi logo dizendo: "Eu digo para você, pobre quando se junta faz um grupo de pagode, enche uma laje, bota filho no mundo, faz um churrasco de costela e acém, monta uma quadrilha." O outro barbeiro perguntou: "De festa junina ou de roubos e furtos?" No que foi respondido: "Os dois empreendimentos." O executivo, que a tudo ouvia atento, tão logo saiu da barbearia, deu meia dúzia de telefonemas e montou uma joint venture, que meses depois possibilitou que naquela vizinhança fossem abertos os seguintes empreendimentos: uma loja de instrumentos para grupos de pagode, uma loja de materiais de construções especializado em lajes, um berçário, um açougue, uma lojinha inaugurada durante a festa junina, uma loja de armas e uma barbershop. E os dois barbeiros perderam seus empregos. Assim é a vida, não é? O nosso assunto da noite é prosperidade. E a gente sempre começa com uma piada aqui, com o objetivo da gente ir entrando no tema e para que nós tenhamos condições de aprender sempre à luz da doutrina dos espíritos, né? Primeiro eu queria ouvir de vocês dois, que diabo é o coach? O coaching é um processo de desenvolvimento pessoal que nós levamos a pessoa, o cliente, o estado atual que ela se encontra hoje, para o estado desejado. Então, seja do campo profissional ou do campo pessoal. Basicamente, para ficar assim, de uma maneira mais clara, é isso. Ô, Rogério, mas e se esse o estado desejado não for muito desejoso que se alcance? Essa pergunta é interessante porque sempre no começo de um trabalho de coach, nós estabelecemos quais são os objetivos. Conversamos com o coach, é o nome de quem faz o trabalho com o coach. Conversamos com o coach e estabelecemos quais são os objetivos, para ele ter ciência de onde está e ciência de onde quer chegar. Entretanto, não é um processo estanque, onde não há variáveis. Ele pode, no meio do processo, descobrir que aquilo não é aquilo verdadeiramente que ele queria. E aí nós fazemos uma reprogramação. Até porque plano bom é aquele que tem plano B, e não somente um único plano a ser seguido. Nesse ponto é bastante parecido com as terapêuticas da psicologia, da psicanálise. Muitas vezes a pessoa chega no consultório e ele não tem ideia daquilo que ele está pedindo, né? Tem até uma frase curiosa, se não me engano é do Lacan, toma cuidado com aquilo que você pede, né? Que pode acontecer, né? Sobre isso, até interessante frisar que o trabalho de coach, ele não é um trabalho de terapia, porque quando identificamos que há um sofrimento envolvido, o coach profissional, o coach sério, ele deve encaminhar para um terapeuta. Porque o objetivo de verdade é chegarmos neste ponto desejado, sem querermos fuçar naquilo que não temos ainda habilidade, como um terapeuta tem, para fazer o atendimento. Quando o coach tem a habilidade da terapia, ele já une as duas coisas. É algo novo, né? Relativamente novo na nossa sociedade. No Brasil No Brasil é novo. É bastante utilizado nos Estados Unidos, é isso? Sim, é bem difundido nos Estados Unidos, há muito tempo. E dá resultado? Dá resultado. Então Mas dá resultado se a pessoa estiver comprometida. Entendi. A partir do momento que a pessoa não está disposta à mudança, você pode fazer o que quiser que ela não muda. Então, se eu contratar qualquer um de vocês dois para atingir a Mega-Sena acumulada, vai rolar, então? Não, nem pra gente. De forma alguma. Se fosse assim, ganhava eu, né? Ou ganhava a Fernanda. É importante pontuar isso. O coach, ele não pode fazer promessas. Sim. Até porque, um exemplo que eu já ouvi, inclusive erros de alguns amigos que trabalham, e por uma desatenção, o coach pede, meu problema é arrumar emprego. E aí surge a promessa, você vai arrumar emprego no final. Isso é uma promessa que foge do seu controle, não é o papel do coach, uma promessa equivocada. O coach, ele não promete. Bacana. Muito legal. Gente, Fernanda, ser rico e ser próspero são a mesma coisa? Nem sempre. Muitas das vezes você encontra uma pessoa abastada financeiramente, mas ela é solitária,
tem baixa estima, a saúde vai muito mal, relacionamentos fracassados. E, em contrapartida, você vê pessoas que materialmente são consideradas pobres, mas, porém, são gratas, têm saúde, relacionamentos amorosos com mais qualidade. Então, a questão da prosperidade não está ligada só à questão financeira. É muito mais amplo. É muito mais amplo. Né? Dá para a gente dizer, por exemplo, que Chico Xavier foi um homem extremamente próspero, né? Embora pobre, né? Por uma opção de vida, porque pelas mãos mediúnicas dele, alguns milhões de reais aliás, na época nem era reais, mas alguns milhões acabaram gerando recursos, livrarias, casas espíritas, né? Ou seja, um homem muito próspero, né? Ele era próspero e abundante, é isso. Muito bem. Rogério, essa questão que é tão bem encontrada no Evangelho segundo o Espírito, ou melhor, no Evangelho como um todo, né, nos livros canônicos, eu não me lembro exatamente se é Marcos, Mateus, Lucas ou João, mas lá está. Qualquer um que queira, é só entrar no Google, digitar lá, que vai encontrar. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. É isso mesmo, né? Pois é, essa interpretação, e aí eu falo que sempre que a gente estuda o Evangelho de Jesus, é difícil você fazer uma boa interpretação se você não estudar o contexto histórico. Coisa que nem todo mundo se dá ao trabalho de fazer, de pesquisar qual era o contexto, qual era o momento. E aliás, a maioria não se dá esse trabalho de pesquisar. Exato. E aí, se pensarmos qual era o contexto, ora, um povo oprimido pelos romanos, que eram abastados, os dominadores eram abastados. Um povo, no caso da capital lá de Jerusalém, também incomodados com o domínio do sinédrio, o domínio religioso, que também é um grupo abastado. Então, as referências que Jesus faz, o questionamento à riqueza, é dentro desse contexto de extremo acúmulo de riqueza e a falta do compartilhar daquilo que era abundante para muito poucos. Então, e aí existe também uma outra interpretação que eu confesso que já pesquisei bastante e não consegui encontrar uma informação histórica que precise isso e que, de fato, destrinche esse ponto. Mas há um conceito de que o buraco de agulha que Jesus se referia eram as portas baixas que haviam nas portas das muralhas que cercavam as grandes cidades, até por conta do medo da invasão de saqueadores. As cidades tinham essa questão das portas baixas e pequenas, que os camelos dos mercadores precisavam chegar à porta, descarregar sua mercadoria, dobrar os joelhos e entrar ajoelhados. Ou seja, eles entravam. Eles entravam. E aí a grande questão que podemos supor que há uma analogia da parte de Jesus para essa passagem, é comparando o rico com o camelo, dizendo da questão da capacidade de se desprender e da capacidade, fazendo a metáfora de quem dobra os joelhos, a ligação com o alto. Então não é necessariamente a questão do desapegar ao bem material, mas é não colocá-lo como a parte mais importante da sua vida. Eu posso ter em abundância bens materiais, mas eles não são os donos, eles não são os meus donos, eles não me dominam, eles me servem. Sim. Nós fizemos o nosso terceiro filme, que esteve em cartaz o ano passado, inclusive você pode adquirir pela mundomaior.com.br, o filme Nos Passos do Mestre, Jesus segundo o Espiritismo. E no nosso processo de pesquisa, a maior parte das pessoas que nós procuramos, historiadores, teólogos, há um consenso entre eles que o buraco da agulha realmente é a porta, né? Porque quando a gente não se dá conta disso, você fala, é impossível, como é que vai passar um camelo, um trem de 3 metros de altura no buraco de uma agulha? É impossível, né? Mas você vê como é importante a gente saber as entrelinhas, né? Os aspectos históricos, como é importante você que está nos assistindo, seja espírita, seja católico, seja evangélico, seja ateu, seja agnóstico, que você procure saber o que está por trás do texto que você está lendo, daquilo que estão lhe falando, porque isso muda completamente de figura a compreensão do texto, né? Fernanda, em outro trecho, né, do Sermão das Bem-aventuranças, né, bem-aventurados sois vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. De que maneira dá para encaixar prosperidade nesse trecho evangélico? Mais uma vez, se você for levar ao pé da letra, a interpretação fica completamente equivocada, né?
Então, assim, nessa passagem, Jesus deixa claro que a partir do momento que você passa por um desafio muito grande e você não se revolta, não blasfema, entende que é um processo, e a doutrina espírita nos esclarece muito bem que nós não somos vítimas, e sim agentes causadores, é claro que a gente vai sofrer em determinado momento, vai chorar. A questão é quanto tempo você vai ficar nesse choro, quanto tempo você vai ficar sofrendo nisso. E aí, então, se você tem esse olhar de que você vai passar por um desafio e você vai precisar transformar, ressignificá-lo, sem se revoltar, aí sim você vai conseguir essa bênção, né, que é citada nessa passagem, de você conseguir ter fartura e abundância. Porque a partir do momento que você colapsa na frequência da escassez, da falta, é isso que você vai atrair para a sua vida. É isso que a física quântica, inclusive, vem somar para os nossos conhecimentos. E tem outra coisa também, quando eu estava preparando o roteiro do programa, né, eu fiquei pensando, tudo passa, né? Tudo é passageiro. Então, você está falando assim, ó, você está chorando agora, não esquenta não, vai passar. Né? Você está sofrendo agora, vai passar, vai ficar legal. Ele está meio que dizendo, ó, avante, vamos nessa, gente, não fica para baixo, não, né? Mas é curioso como a gente pega, a maior parte dos religiosos, acaba pegando esses textos e engessando, né? E fica uma ortodoxia, uma quase... enfim, a gente fica na superficialidade do texto, não se aprofunda, não é isso? A partir do momento que você pega essa situação, traz de uma maneira assim, ipsis liter, né? Segue aquilo a grosso modo, você não amplia a visão, e a doutrina espírita vem nos propor isso, a expansão da consciência, onde você pesquisa, entende de uma maneira mais profunda aquilo que está sendo passado, né? Ô, Rogério, tem um outro trecho também que a gente leu logo na abertura, que é o diálogo entre Jesus e o jovem mancebo, que também é um trecho belíssimo, né? Aliás, o evangelho todo é de uma beleza enorme, né? E quando Jesus, o jovem mancebo, para quem não sabe, é aquele jovem que era rico, abastado, né? Alguns até aventuram-se a dizer que ele não tinha ralado para ter o dinheiro que tinha herdado tudo. E ele procura a Jesus, mentiroso que só ele, dizendo assim, olha, mestre, eu faço tudo certinho, tudo bonitinho, eu sou uma pessoa maravilhosa, eu ajudo os pobres, eu cuido dos meus pais, eu ajudo as obras do judaísmo, o que mais me falta para chegar ao reino de Deus, né? E a resposta de Jesus para ele é, vende tudo quanto tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu, né? Hoje existe um movimento sociológico que defende que a esmola escraviza o indivíduo na pobreza. Esse dar aos pobres, no contexto do trecho do Evangelho, está errado? Se me permite, eu vou separar esse trecho em duas análises. A primeira análise, a análise do ponto de vista do desafio de Jesus em relação ao jovem. Sim. Ele faz a pergunta, né, o que devo fazer para entrar no reino dos céus? E Jesus fala, segue as leis. É o primeiro passo. E ele diz, como você bem explicou, mas eu já faço tudo isso. Então, ora, Jesus condiciona, se você já faz tudo isso, se você já consegue ser correto, justo, caridoso, então, desprende. Doa. Então, esse é o primeiro contexto. Não entendo que a mensagem do Evangelho, ela cobre além da nossa capacidade. A cada um conforme a sua capacidade de entrega. Então, ou seja, eu não preciso fazer um sacrifício maior do que a minha capacidade. O segundo ponto que você levantou, a questão da esmola que escraviza, eu costumo dizer nos grupos e nos locais que eu faço palestra, eu sempre pergunto para as pessoas, qual a maior caridade que você pode fazer a outro ser humano? E sempre vem as respostas, amar, perdoar, ser grato. E eu sempre concluo dizendo o seguinte, a maior caridade para fazer a um ser humano é fazer com que ele não precise de caridade. É fazer com que ele tenha forças por si só para se reerguer e seguir adiante. Para tanto, por vezes, eu preciso de verdade esticar a mão, eu preciso dar a ele, até porque a epístola de Tiago fala que adianta falar para um homem, vá em paz e com Deus se ele tem fome. Então, para muitas situações, eu preciso dar o necessário para que esta pessoa tenha forças para se reerguer e continuar. Entretanto, continuar com o assistencialismo,
ele jamais é positivo. E eu falo isso, modéstia à parte, a instituição que eu faço parte da direção... Qual que é? Eu trabalho no Centro Espírita Aprendizes do Evangelho, da Vila Nova Manchester, e nós temos um braço social que é o NAF, o Núcleo Assistencial Fraterno. No NAF nós temos 6 creches que cuidam de 1.500 crianças carentes e temos uma casa de apoio a moradores de rua que atende por semana cerca de 350 moradores de rua, aberta todos os dias e por semana isso. Então nós trabalhamos muito com a questão de ajudar a reerguer o caído, entretanto sempre com a seguinte visão: se eu sempre der, sem cobrá-lo forças, sem oferecer estímulo, sem ajudá-lo a perceber que ele é capaz, Sim. então ele sempre será um dependente e jamais buscará, por conta própria, fazer a sua jornada, o seu processo evolutivo. Sim. Eu conheci alguns anos atrás uma instituição muito famosa no meio espírita, né? Uma instituição que fez e faz muita coisa boa nesse Brasilzão de Deus Pai. E aí eu fui conversar com as pessoas na fila que estavam aguardando para receber cesta básica. Era cesta básica, pão, leite e uma fruta, né? E me surpreendi quando eu conversei com uma senhora e ela toda orgulhosa falou assim: eu sou a 4ª geração que vem pegar comida aqui. Eu falei, poxa vida, né? Não, sem julgar o trabalho que foi feito. Às vezes o trabalho foi muito bem feito, mas a pessoa não teve condições de sair daquele modelo de pedinte, né? Ou seja, não despertou ainda para a prosperidade, né? Que é o trabalho de todos nós. Se me permite, há uma reflexão que faço em relação ao psiquismo do brasileiro. Nós entramos num estado, do meu ponto de vista, e me permitem aqueles que discordam de mim, permitam que eu fale isso, nós temos hoje muitas pessoas olhando para si com um olhar de vítimas, da necessidade do assistencialismo. E aí, de fato, como nação, como povo, torna-se algo grandemente desafiadora, você conseguir quebrar esta visão de vitimismo, de pieguismo e de sentir-se coitado e, de fato, se tornar protagonista da própria vida. Sim, sim. André, uma parte também complementando o que o Rogério falou, no Brasil nós não somos criados para ter mente próspera. Não somos criados para ter mente próspera. Nós somos criados para ser assalariado, ter carteira assinada. Dificilmente o jovem, ou desde criança, ele é estimulado a ser líder, a ser gestor, a ser empreendedor. Então, por conta disso, já cria-se essa visão limitante, onde eu não posso dar passos adiante. Isso quando você não é estimulado a ser funcionário público, né? Porque traz estabilidade de emprego, você se aposenta com 100%. Então, essa mente próspera está bastante distante da gente, né? Muito distante. Nós é que temos que começar a promover isso, né? 3 minutos, Poliana? Nossa, mas está voando hoje, é que o papo é bom demais. Bom, faça aqui como o Marcelo, de Juiz de Fora. Ele está dizendo que assiste pela Parabólica. Ele é de Nova Alvorada do Sul e está apenas parabenizando pelo programa. Também. Desculpa. Mil perdões, Marcelo. O Marcelo, de Juiz de Fora, ele deu outra mensagem. Esse aqui é o Sebastião. Essa mensagem que eu acabei de ler é do Sebastião, do Mato Grosso do Sul, que assiste pela Parabólica. O Marcelo, de Juiz de Fora, está dizendo que adorou o cenário novo. Parabéns, Ana, Adriano. Ficou lindo o cenário novo mesmo. Estamos muito prósperos com esse cenário aqui, né? Temos também do nosso Facebook a Marta Cavitioli. Desculpa se eu não li teu nome direito, né? Ninguém manda ter nome chique, nome próspero. Infelizmente, há muito preconceito entre as classes sociais. Ela dá boa noite, é a Marta, ela é de Pirajuí, São Paulo. Temos também aqui o Irã Santos, dando boa noite a todos. A Kátia Ivo, que ouviu numa palestra com um contexto histórico que a palavra camelo era o nome dado a uma corda. Procede? Eu acho que houve um erro de digitação. Ou de quem passou a mensagem para nós, na verdade é porta, né? Na verdade é porta. Um minutinho, Poliana. Bom, queria agradecer a presença da Mocidade, do Joana de Ângeles. Palmas para os nossos amigos. Ao pessoal do GBEM, né? Gratidão. Está sempre conosco o pessoal
do GBEM, e fazer um convite para você. Vem aí o 15º Encontro Amigos da Boa Nova com o tema Saúde, Família e Espiritismo. Será um dia de festa onde você vai conhecer o caminho de como alcançar saúde e paz através do conhecimento espírita, com as presenças já confirmadas de José Carlos de Luca, José Medrado, Manuel Bolonha, Heloísa Pires e William Sanches. Isso sem falar na presença bem-humorada da turma Companhia Amigos da Luz, da Companhia Amigos da Luz, do músico Tavito e outras atrações musicais, alegria e espiritualidade. E tem um detalhe, esse ano as cadeiras elas são numeradas e os últimos melhores lugares estão se encerrando. Então, liga lá no 0 operadora 11 2458 3214 2458 3214 ou 2456 7109 e adquira já o melhor lugar para o 15º Encontro Amigos da Boa Nova, dia 21 de abril aqui em Guarulhos, no Espaço Prisma de Eventos em Guarulhos. Mundo Maior em Debate vai para um breve intervalo. Você não foge daí não, senão você não vai ter uma vida próspera. Até já.